No ar, o Resenha Tricolor número 133, hoje um programa especial, apesar do péssimo resultado que tivemos ontem. A gente está aqui no Museu do Futebol, na exposição Clássico é Clássico e Vice-Versa, onde a gente foi convidado para ajudá-los na divulgação. Tem muita coisa legal. No final do programa a gente vai mostrar um quadro histórico, que não é em qualquer lugar que tem. E eles nos deram a oportunidade de falar com um dos maiores ídolos da nossa história. Chega a tremer aqui a mão. Estará no compromisso da história da próxima, compromisso com a história da próxima quinta-feira. Estará? Bom, acho que sim, né? Será? Hoje, bancada completa, tá mais cheia que a Vila Belmiro aqui. Gui Dall'Acqua. Muito boa noite. Temos convidados especiais ali no fundo também. De histórico, emoção pura e é isso. Boa noite. Junks. Rodrigo Junqueira. Obrigado pela apresentação. Resultado horroroso. Mas tá aqui no museu é muito legal, gratificante, vale a pena vir. E acho que vocês vão gostar aí do compromisso e do programa como um todo, apesar dos pesares. Daniel, né? Daniel Campos. Acho que é. Ontem eu não sabia nem meu nome mais, depois desse empate de merda. Mas estar aqui hoje e viver essa pré-estreia do filme de um grande ídolo compensou um pouquinho o quão puto eu fiquei depois desse empate ridículo contra o Botafogo. Chama aí aquele negócio aqui. O chorinho, produção. Hoje a dinâmica do programa vai ser um pouco diferente, porque como a gente está fazendo outdoor, quer dizer, indoor, não sei dizer mesmo, a gente vai ter que passar um microfone um pro outro. Então vou jogar aqui as pautas da semana e a gente começa esse bate-bola. O empate modorrento, que pra mim um dos piores primeiros tempos dos últimos tempos. A zaga me lembrou do ano passado. Uma boa recuperação no segundo tempo, mas que não ajudou muito. Carneiro! Eu já sabia! Cadê minha camisa aqui do Eu Já Sabia? Começa o Gui, vai. Aí passa pro Junks e a gente vai. Tá bom. Começando pelo empate. Um empate ridículo. Não tem como achar algum ponto positivo em empatar com o Botafogo na circunstância que a gente empatou. Um time que quer ser campeão, que tá brigando lá em cima, não pode perder ponto para o Botafogo fora de casa, estando o Botafogo na situação que está. Um time péssimo, muito ruim do Botafogo. E a gente fez um primeiro tempo absurdamente ruim. Até a zaga, que vinha se comportando muito bem nos últimos jogos, ontem dispersa, desatenta. Então não tem muito o que comemorar. Mesmo com essa atuação ridícula. Bom, já me perdi inteiro, Junks. Mas, só um parênteses. Pra mim, foi a pior partida do Anderson Martins com a camisa do São Paulo. Foi muito Não mal. só pela falha no gol, ele errou absolutamente todos os passes. Todos os passes. Concordo com você e acho que faltou um pouquinho de sorte também. Porque no detalhe eu sei que, é o crucial do esporte, essa finalização. Mas aquela do Carneiro cruzada, que eu achei que ele ia se consagrar, e você também ia se consagrar já junto. Eu imaginei, mas aposto que não falou nada pra ninguém. E a outra do Saulo, que o terceiro goleiro dos caras é melhor do que o nosso primeiro. Só que acho que eu tô otimista pro próximo, porque acho que essa zica acabou, chega, né? 5 jogos. Você não acha que é a hora da... Cara, o que eu acho é o seguinte, a gente vem de 6 jogos muito ruins. Desses últimos 6 jogos a gente ganhou um só. A gente dos 5 primeiros, a gente só tá com uma campanha melhor do que o do Flamengo. Só que o que mudou? Absolutamente nada. Porque a gente chega nesses 2 jogos só dependendo da gente. Porque beleza, se a gente tivesse 2 pontos à frente do Palmeiras, a gente podia questionar e falar, a gente joga pelo empate. Não,
porque o Inter também tá do outro lado. Então não existe jogar pelo empate nesses 2 jogos. E são 11 então, assim, rodadas, né? São 11 jogadas. O empate é um resultado ruim. O empate é um resultado ruim agora. Mas já seria um empate ruim se a gente tivesse 2 pontos na frente do Inter. Se a gente tivesse ganhado, a gente estaria 2 pontos. Se a gente empatar, o Inter ia ganhar e seria líder. A gente teria que jogar pela vitória lá igual. Então a gente... O Inter lá, desculpa, cortando, o empate lá é bom. Será um empate bom dependendo do resultado de Palmeiras e Grêmio. Também, mas porque o a vantagem que tá tendo pro Inter, meu amigo, tá violento. Tanto é que parece que o presidente do Porco passou o dia na federação reclamando. Porra. E é um absurdo mesmo. Absurdo. Só pro Dani, na hora que o Dani for falar a introdução dele aí e a visão dele, eu queria que você falasse, Dani, sem querer pegar no pé mesmo, mas taticamente os 2 gols que o São Paulo levou ontem. O primeiro naquele cruzamento que alguém falhou na subida de bola e o segundo que a zaga ficou totalmente perdida. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, Dani. Quer falar? Não, eu ia te jogar uma pergunta, mas Pode jogar. essa. Acho que o que eu tenho para falar diferente é o Edu Afonso está falando na sala ao lado e talvez esteja vazando o áudio. Isso não era diferente, né? Mas o Edu Afonso que estará no resenha também. Muitos convidados, uma noite produtiva de convidados. Mas o meu grande ponto é o empate com o América pesou ainda mais ontem. Né? Paraná, com a América. Porque fala, cara, quem quer defender a tese do bom empate fora de casa no Rio... Não tem, porque o São Paulo estava devendo o empate dentro de casa com outro time ridículo que era o América. Então não existia ontem a possibilidade de um bom empate. Ontem era ganhar ou ganhar contra um time limitado. O time do Botafogo é limitado. Pouca qualidade técnica, pouca qualidade de passe. Não tem um cara que sabe dar um drible. O destaque é o menino Eric, que rodou em lugar e está começando a fazer alguma coisa diferente lá. Tomar gol do Chiesa. Então, você fala, cara, um time limitado, o São Paulo tinha obrigação de ganhar, e o São Paulo puxou a obrigação de ganhar por resultados... A lei que funciona no país é a lei do ex, né? Essa aí e pensão. Sobre a sua pergunta, eu falo, cara, a primeira, um gol de escanteio besta, que 2 coisas para mim são assustadoras. Um é o tempo de bola do Edmar, que até a gente... Quando você ameaça elogiar o Edmar, quando você fala assim, pô, o Edmar tá melhorando, Edmar faz qualquer coisa boa, a minha vida é um inferno por 2 dias. Edmar acertou 2 passes seguidos, minha vida é um inferno por 2 dias. Se ele erra, sua vida é um inferno por 2 dias, porque você fica puto. Não, porque fala, cara, tipo... Não tem pai. A gente tem que lembrar que o cara não tem qualidade técnica pra estar ali, que o acerto é exceção, não a regra. E ontem, mais uma vez, ele pula errado, o cara antecipa e depois tem a segunda, que novamente não é falha e tal, blá blá blá. Mas assim, cara, por que o idiota não pula na bola? Por que ele não tenta defender? Ele acha que ele é árbitro de linha, o cara tá ali, ele já tá levantando o braço, fala assim, meu amigo, vá até o fim da jogada, cara. Mas Junks, ele não tem que achar, cara. O goleiro não tem que achar. Goleiro não tem que achar. Tava nem no canto do gol, tava no meio do gol. E daí, o segundo gol, o Anderson cabeceia da lateral pro meio da área. É um erro de posicionamento, de noção, né? Daí o Chiesa domina... Pô, a gente viu o Chiesa aqui, sei lá quanto tempo. O Chiesa é ruim. O Chiesa é grosso. Então ele domina dentro da nossa pequena área, vai um gol... Bom, enfim, né? São 2 falhas técnicas de aberração extrema. Mas assim, terminou num empate tosco. Pô, se o Carneiro faz aquele gol, eu venho de camisa do Carneiro. Eu vou no CT... Sai pulando cerca. Eu pulo o muro do CT, eu falo que eu preciso de uma camisa sua pra gravar do lado do Caio com a camisa Carneiro de frente aqui. Porque... E o Diego Souza também. Cara, o do Diego, eu entendo, assim, que... mas o Diego... Falta de sorte. Deixa eu jogar uma discussão na mesa. Ontem, eu não respondi nenhum comentário de ninguém, lugar nenhum, eu tava muito puto, fazia tempo que eu não ficava tão puto. Mas eu li o seu tweet falando sobre a substituição do Aguirre. Eu não lembro exatamente, o Dani falou que não dava para defender o Aguirre por tirar o Nenê e pôr o Rodrigo Caio.
eu estou aqui para defender o Aguirre e eu vou pôr o meu ponto de vista na história e aí eu jogo a discussão. Polêmica. Não é polêmica. É o seguinte, na minha leitura, o jogo tava 2-2, faltava 10 minutos para acabar, tava parecendo um jogo de churrasco. Os dois lados expostos, ninguém conseguia tocar uma bola, era contra-ataque para os dois lados. O São Paulo tava com 3 caras, com 3 fazendo armação, e o Nenê já não tava rendendo muito bem, que ele não conseguiu acompanhar um... Quem que eram os 3? Só pra Era o Lisiero, o Nenê e o Diego Souza tava atrás, porque o Carneiro tá na frente. Carneiro tava fazendo na frente. Então o São Paulo tava com 3 caras na armação, porque o Carneiro não entrou como parceiro do Diego Souza. O Carneiro ficou fixo e o Diego Souza recuou. Então, na minha leitura, o problema é quem entrou, fato. Mas eu não achei ruim ele ter tirado o Nenê, porque tava uma porcaria. Só que assim, a gente discutiu nos últimos 3, 4 resenhas que o nosso elenco é curto. E eu fiquei pensando... No lugar, quem que eu colocaria? Eu não pensei em um nome menos pior do que o Rodrigo Caio. Tipo, eu não gosto do Rodrigo Caio, todo mundo sabe, todo mundo me xinga, mas eu não acho que o Aguirre substituiu errado. Eu acho que naquele momento tava uma puta de uma zona e ele tentou dar um equilíbrio tático, tanto é que o gol quase saiu. Toma aí. A questão assim, tweet nessa hora pra mim é muito desabafo e tem pouco espaço pra escrever argumentação. Mas... O meu ponto não foi a saída do Nenê. Eu acho que o Nenê tinha que sair. Tá? A entrada do Rodrigo Caio de lateral direita para tirar um volante que estava na lateral direita para voltar a ser volante, para o volante que estava, que era o Lisiero, jogando de volante, virar meia. Cara, é muito nó numa substituição, entendeu? Puta, o Shailon tem um chute de fora da área. Tira o Nenê e põe o Shailon. Mas é que aí a bagunça tática continuaria igual. Porque a gente continuaria com os 3 meias, pouca proteção e o lateral... É que eu não estava vendo esses 3 meias, tá? Porque a minha leitura estava um pouquinho diferente da sua na questão dos 3 meias. Como eu estava vendo, e hoje a gente não tem mesa tática aqui, é mais difícil de explicar esse ponto. O Hudson foi para a direita quando o Bruno Pérez saiu. Então estava o Hudson, os 2 zagueiros, o Reinaldo estava de lateral esquerdo, porque o Edmar saiu para entrar o Carneiro, certo? E daí eu tava com o Jusilei e Lisiero de volantes, porque o Hudson tava na direita. Eu não tava com o Lisiero de meia, só o Jusilei. Eles estavam duplando de volante porque as 2 linhas estavam continuando acontecendo. É que eu acho que ele fez a linha de 4 e o Carneiro um pouco mais na frente, certo? Então, exato. Que a linha de 4 tava com o Rojas, os 2 volantes, o Diego Souza. O Diego Souza na linha de 4 e o Lisiero. Então, como eu não estava vendo em campo essas 2 meias... Mas você concorda que estava uma zona? Mas estava o caos. Em algum momento ali, que era o Botafogo uma zona, a gente uma zona, era bola para tudo que é lado. E eu concordo, eu acho que tinha que tirar o Nenê. A minha crítica não foi a saída do Nenê. Só que assim, para mim tem uma mensagem que é, puta, tá 2-2, você tira o Nenê e põe o Rodrigo. No máximo você ganha um Lisiero improvisado. E uma chance de zica. Eu não tô na linha do sobrenatural do Rodrigo Caio, tá? Eu não tô nessa linha. A minha linha é o nó do improviso. Quando você olha, cara, eu tenho mais gente improvisado na posição do que na posição de origem. E nessa hora foi onde eu me incomodou. Mas você acha que isso foi um problema do Aguirre ou é uma limitação do elenco? Porque para e pensa. Quem que a gente colocaria no lugar? Você falou o Shailon, talvez, tudo bem. Porque eu tava pensando em alguém para corrigir atrás, porque o setor defensivo, né? Então assim, se você me perguntar o que você faria, o que eu faria, assim, cara, mantém o Hudson ali, ele tá ali alocado, por mais que eu acho que ele tava meio sem perna e tal, mas assim, põe o Brenner. Coloca Brenner e Carneiro pra infernizar. Põe o Trellis. Segura os caras lá. Eu quero ganhar o jogo, cara. É um time limitado. O sinal que eu dou, tirar o Nenê e pôr o Rodrigo Caio, tem um sinal de pôr um zagueiro. O Rodrigo Caio não avança. Né? Eu abro mão de atacar pela direita. Era pra arrumar o setor defensivo. Era pra arrumar o setor defensivo que mesmo. Pra mim, naquele momento, tava uma só. Isso. Não era pra fazer o 3º gol. E daí, na minha leitura ali, foi... Puta, tá com mais medo de perder do que vontade de ganhar um jogo que a gente precisa ganhar de um time limitado. Foi essa a minha leitura. Gui, eu não vi entrevista, não vi absolutamente nada. Poucas vezes eu fiquei tão puto em toda a minha vida.
E acho que aquele gol no final é quando enfia a faca e torce, sabe? O gol perdido, né? Porque se não perde aquele gol, você já ia ficar puto. Aquele gol foi requintes de crueldade. Eu não vi entrevista. O que você sentiu da entrevista dos jogadores, do Aguirre? Eu vi o Diego Souza falando em falta de sorte, porque eu recebi... Infelizmente, eu também não vi as entrevistas, cara. Eu, inclusive, na hora do gol perdido, eu tava... Você falou onde você tava. Eu tava na casa do meu irmão. Eu acordei as 2 filhas dele, que são pequenas, porque eu dei um grito de... Filha da puta, não acredito que você perdeu esse gol. E nessa hora eu já desliguei a TV, já fui embora também. Rodrigo Junqueira, por favor. Situação a mesma. Fiquei com gostinho de derrota, na verdade, cara. Acho que... Viu as entrevistas? Eu vi as entrevistas, eu acho que assim... O que você sentiu do... Não, eu senti que... Acho que tem muito do ponto que você falou, que ainda depende da gente. Tem 2 jogos agora que com certeza eles sabem e tem a nossa consciência, que são os divisores de água. Esses 2 jogos agora, a minha opinião, minha humilde opinião, é título ou Libertadores. Então, acho que... mesmo o G4, esses 2 jogos são importantes. Porque beleza. Total. Deu uma zica, a gente não vai ser campeão. Esses jogos são importantes pro G4, porque o Flamengo pega 2 times merdas e os outros todos se enfrentam nessas próximas 2 rodadas. Concordo 100%. Dá 2 pontos, né? Do quarto, não é isso? Não, 2 pontos do Grêmio e 3 do Flamengo, certo? O Grêmio tá com Isso aí, 50 e o Flamengo 49. Então, Isso. 3. A gente tá com 52. 52. Matemática não Tadã! Opa! Atenção, parou. Pause. Todas as tomadas do museu são 220. Explodiu. Produção não sabia, Rodolfo, né? Rodolfo, põe aí as imagens da lâmpada queimando. Queimou a lâmpada, a gente vai gravar agora no escurinho mesmo, é resenha raiz. Junks, pra encerrar esse quadro... bola cheia e bola murcha da semana e logo mais vamos pros placares. Coisa rápida, eu acho que o bola murcha vai pro Anderson Martins, acho que pela primeira vez, porque a atuação foi meio 100% desastrosa, mas foi apenas um jogo, tenhamos calma, foi só uma tarde infeliz do ser humano. E o bola cheia, para sua felicidade, acho que vai pro Carneirão, né? Que entrou bem, quase fez 2 gols, fez 1, tava lá no oportunismo e acho que vai dar uma empolgadinha aí nessa reta final. Oremos. Gui, vai começar por você. Sábado, sábado 16 horas, 6 de outubro, 18 horas. às 18 horas, véspera de eleição, São Paulo e Porco. São Paulo e Porco 1-0. São Paulo 1-0. 3-2. 2-1. Eu ia 2-1, mas me bateu um 3-2 agora. E você, deixe seu placar. Eu vejo um monte de gente já era. Porra, ano passado, que era o já era, a gente escapou dessa. Cadê o Clube da Fé? Cadê isso aqui, ó? Isso aqui é foda, não já era nada. Não já era, não. Tem uma coisa que se você não acredita, Nem vai do não vá ao Morumbi. Não vá ao Morumbi. Não vai. Pra você que já desistiu, o Morumbi não é o lugar. Fica longe do Morumbi. Morumbi, sábado, precisa estar com a maior corrente positiva para São Paulo da história. A gente precisa resgatar a confiança. Eu vim até com a camisa do Everton hoje, porque eu acredito que ele vai voltar e vai voltar jogando bem. Vai voltar. Cara, se você não acredita, não vai. É um pedido mesmo. Não vai lá pra xingar. Vai pra torcer, cara. Boa. Deixa tudo aí. Começa o Perguntas do Internautas. Com muito ânimo, o Junks começou aqui. Dani, pessoal, perguntas. Abraço, Leandro, Portela, Breno, Souza. Caralho, hein? Zeraram a vida. Zeramos. Zerando a vida. Dudu, abraço. Por que o Aguirre mudou de postura o time? Parece mais retranca, com menos contra-ataques. Quer responder? Cara, eu não acho que ele mudou a postura. Eu acho que saiu o Everton, né? Saíram as peças. O Rojas suspenso, o Everton, joga com o Reinaldo. Na minha opinião é isso, cara. Eu não acho que ele mudou de postura. Eu acho que, inclusive, ele até tem repetido mesmo as improvisações que não tem dado certo, porque, na minha opinião, o Reinaldo deu muito certo no Clássico, depois ele de ponta não deu certo em mais nenhum jogo. E mesmo assim ele vem repetindo. Então eu não acho que ele mudou, não. Essa é boa. Caio, você
Quem pergunta? A gente tá É o GF Rodrigues. Gente fina. Caio, você acha que o fato do Aguirre não assumir o comando da seleção do Uruguai tem alguma ligação com a má fase do São Paulo? Cara, nenhuma. Eu acho que nenhuma. Acho que nenhuma. Factóides. Não, eu acho que a gente... Repito a resposta da primeira pergunta. A gente perdeu metade do elenco, inclusive o nosso motor. E faz parte da fase do São Paulo. Tem tanta correlação estatística quanto o pneu do carro do Caio furar na quarta-feira. Assim, porque o São Paulo tem jogado de forma apática. Quer falar? Quem perguntou sobre a apatia foi o Renato Calçavar. Um abraço pro Renato aí. Sinceramente, cara, não dá para entender muito por que o São Paulo tá tão apático. A gente teve as baixas que o Caio tá falando, e quando a gente começou a entrar nessa má fase, a gente já era líder do campeonato, e a gente começou a ter resultados ruins contra times fraquíssimos. No nosso segundo turno a gente tem 8 jogos e 2 vitórias, né? Já contra o Paraná, lá em Curitiba, a gente sentiu que o time começou a... O único ponto do Paraná no segundo turno. Único ponto, e foi o 10º gol do Paraná no campeonato contra nós, cara, na primeira rodada do segundo turno. Então a gente já começou a sentir ali que o time não estava andando muito bem, e é confiança. A mesma confiança que a gente pedia e que voltou lá atrás, agora parece que sumiu, e a vontade e a sede de ganhar parece que não está tendo mais, né? Não dá para entender, sinceramente, não consigo. Porque o Regis... Não vou nessa... vamos ganhar todas as 11 restantes. Cara, vamos torcer muito, mas não dá pra ficar nessa linha. Porque insistir no Rodrigo Caio, o Gui com muitos I, 03... eu não acho que tem insistência no Rodrigo Caio. Rodrigo Caio hoje, ele não é titular. Rodrigo Caio já teve cadeira cativa. Era um cara que contundia, voltava do inferno, voltava titular com cadeira cativa. Isso não é verdade. Rodrigo Caio entrou no jogo passado, improvisar na lateral, entrou... É quarta opção, então ele não está insistindo no Rodrigo. É injusta, essa crítica é injusta. Não existe uma insistência no Rodrigo Caio. É um elenco curto, com poucos jogadores para fazer, e ele está tendo que ver o que cada um consegue ajudar, mas não tem uma insistência, não tem nada disso. O lado bom dessa pergunta é a gente ver que finalmente a torcida está enxergando que o Rodrigo Caio não é tudo isso que muita gente pintava da chegada do Arboleda, do Anderson e do Bruno, jogando bem em alto nível do jeito que eles estão, né? Só vale isso em português. Em inglês você fala que ele é um grande zagueiro, em chinês você fala que ele é um zagueiro espetacular, em árabe que ele é o novo Baresi. Não vamos fomentar a coisa errada. Tem alguém... O quê? A lógica do Aguirre com a entrada do Rodrigo Caio. Cara, a gente fala no primeiro bloco. Presta atenção que a gente falou no primeiro bloco. E foi um alto nível. O Caio, altíssimo nível, te explicará o que você quer saber. Qual a zaga ideal para sábado? O Leandro Portela. Arboleda mais um. Porra, é Arboleda. Não, é Arboleda e Anderson Martins, na minha opinião. Apesar de ter jogado mal, eu confio bastante nele. Acho que ele está com ritmo. E apesar de ter errado o tempo de bola, eu iria com essa dupla de zaga. Eu iria com o Bruno. Arboleda e Bruno Alves. A minha seria Arboleda e Bruno também. Caio, beleza? Beleza? É o Belo Furlan. Boa noite. Você acha que o Aguirre tem que parar de utilizar o Reinaldo na ponta e dar chance para algum menino da base? Acho, a gente discutiu ferrenhamente aqui no resenha passado. Eu entendo que o Reinaldo fez uma baita partida contra o Corinthians, mas ele insiste, e depois disso ele testou mais 2 ou 3 vezes, nenhuma das 3 vezes ele rendeu. Inclusive até escalei no Cartola achando que ele ia fazer 2 gols, não fez. Eu colocaria a molecada da base. Quem? Puta, talvez tentar o Kaique, os moleques que subiram, o Elinho. Sei lá, colocaria Sidão na ponta e o Lucas Perry no gol, qualquer coisa. Tá, aqui. Sidão que sabe jogar com os pés, por isso pode jogar na ponta esquerda. Por isso foi contratado. Everton volta contra o Palmeiras? Volta, eu aposto que sim.
Puta, alguém perguntou aí do desempenho do time e eu esqueci de falar no primeiro bloco. E eu posso estar sendo muito leviano em fazer esse tipo de comentário. Mas, cara, não me faz... Eu vou jogar aqui a discussão. Não, porque é o seguinte, todo mundo, é melhor o São Paulo descansar a semana inteira e só jogar o fim de semana, enquanto todos os outros times que estão jogando na quarta estão lá em cima. O Grêmio, o Porco, o Flamengo, até o Botafogo jogou Sul-Americana, o Fluminense, qualquer time. O que eu acho que pode estar acontecendo? O São Paulo joga no domingo e volta a se representar na terça tarde. Não sei se durante esse descanso inteiro os jogadores estão se cuidando como deveria. Porque eles não estão em ritmo de treino. O que eles fazem na hora vaga é problema deles. Só que eu não vejo os caras voltando na semana descansada com esse gás todo que deveria voltar. Será que eles estão se cuidando como deveriam nessa pausa de 2 dias? Por isso que eu disse que eu poderia ser leviano. Eu estou aqui levantando uma dúvida. Acho que vale o comentário e acho que vale incluir também o preparo que é feito com eles. Pode ser não só isso, mas também o treino pode não ser uma exigência a nível técnico e de esforço tão grande quanto um jogo depois de 5 dias. Talvez o cara fique fazendo um treininho lá, rachão, tático, não sei o que, na hora de dar o pique para correr no desespero atrás do ponta, não aguenta ou tá cansado, porque o senhor, por exemplo, levantou uma coisa interessante. O Lisieiro é um caso assim, que mesmo quando entra depois, no final do jogo sempre tá com cãibra, exausto, exaurido, tudo isso. Então, eu acho que isso vale a reflexão. Vale mesmo. Isso também é uma característica da transição da base profissional. A condição física, o porte físico, o preparo físico da base é diferente do profissional. Você sente a transição, mas né? Tá no profissional? Cara, imagina. Não. Não, esse ano, estreou no Paulista. E não teve uma transição, ele entrou já jogando. Tem uma questão da transição que passa por isso. Não, nem isso. 18, né? É. Não, mas é arredondo. Mas O Junks é tipo as pesquisas do Ibope da Datafolha. arredonda é algo entre 10 meses e 3 anos. 12 para mais, 106 para Ele estava no profissional desde a última Copa no Brasil, já estava aí. Tem uma pergunta aqui? Produção, como estamos de tempo aí? Mais uma para cada então, vai. Então vamos lá, eu vou responder a primeira. Dani, já está na hora de começar a planejar o elenco para sofrer menos com a falta de peças na próxima temporada? Sim, né? Acho que não tem que ser uma pauta pública, mas a diretoria tem que estar pensando o que deu certo, o que não tem, o que falta nesse elenco, qual goleiro que nós vamos contratar. Eu preciso já ter as prioridades para ir atrás, né? A gente sabe que muitas coisas o São Paulo voltou a ter uma identidade, o São Paulo voltou a ser um time com cara, o São Paulo tem variações táticas, mas falta peça, um elenco enxuto, vamos usar a base para trazer peças mais expressivas, né, titulares. E a diretoria que é nova aprender com os erros desse ano, porque eles acertaram bastante, mas erraram em alguns pontos, eu também acho. Trazer peças e mandar peças embora também, pelo amor de Deus, né? Tem uns aí que não tem como continuar. E a gente já sabe quem são, né? Comentários, uma pergunta. Trellis ou Carneiro? Fábio Mastro Rosa. Cara, pra mim depende da situação de jogo. Ontem, por exemplo, que o time tava com posse de bola, eu acho que a gente poderia colocar o Trellis, porque ele é um jogador mais parado. Eu acho que o Carneiro os dois jogam juntos tranquilamente. eu também acho. Mas o Carneiro tem um pouco mais de velocidade para jogar num contra-ataque, por exemplo. O Carneiro pra mim não é centroavante. Pra mim o Carneiro joga aberto. Joga basquete. É ponta do vôlei, né? Rodrigo Caio é o nosso Lulinha. Perderemos dinheiro? Alguém quer responder? Junks, o que você pensa do perigoso Carneiro? Sebastião. A gente falou um pouquinho dele, eu acho inofensivo esse seu perigoso, eu achei meio irônico, mas acho que dá pra esperar um pouquinho ainda pra apostar no rapaz. Gui, me dá uma camisa de 2007, o Ítalo Luiz.
Sussa. Sussa. Aqui é loja de camisa. Parabéns, Ítalo. Parabéns. Gastou sua pergunta. Mas ele ganhou uma não do São Paulo, tá? Uma que eu tenho no armário lá. De vereador de 2000. A Vanessa Souls pergunta: vocês gravaram com o Lugano? Olha, na próxima quinta, não percam. E ó, posso falar? Amanhã e o compromisso com a história, o Lugano falou coisas que ele nunca tinha falado na televisão brasileira, hein? Caio, a última para acabar. Jogo de sábado é o principal para decidir o título? Sim, aí depois vai ser o do outro e depois do outro e assim as próximas 10 rodadas. Muito bom. Então, beleza, encerra aí então, obrigado. Peraí. Pode encerrar, por favor. Não, imagina, que isso. Depois a gente vai falando em quadro, calma lá, né? Mas obrigado pelas perguntas. Semana que vem tem mais e não perca amanhã, terça-feira. Clica aí e acompanha nós. Amanhã não, né? Não, é hoje. terça. Hoje? É hoje? Agora. Você não tá encerrando a live, Você tá encerrando o programa. Tá bom, desculpa aí. Obrigado pela participação. Agora vai mais um acerto aqui do Caião. Obrigado pela participação, galera. Tá com tudo. Vamos. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assistiu. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Cara, não perca quinta-feira. Um dos maiores resenhas de todos os tempos. Se você gostou do Amoroso, puta, não perca o de quinta. Eu queria mandar 2 abraços. Primeiro pro pessoal aqui da exposição Clássico é Clássico e vice-versa. Uma baita de uma exposição. Você, São Paulino, que gosta de história, que acompanha o compromisso com a história, que gosta de futebol, aqui conta a história de todos os clássicos do Brasil e tem muito conteúdo do São Paulo. Às terças-feiras é gratuito, hein? Aqui no Museu do Futebol, no Pacaembu, vale muito a pena. O outro abraço eu queria mandar para o Lima Duarte, que tem assistido o Resenha sempre. Ele disse que não poderá ir no jogo, que não tem conseguido ver muita coisa do São Paulo, mas que está sofrendo como a gente. Um grande abraço, Lima. Dani, você. Quero mandar um abraço pro Rodrigo, lá de Milão. Mora em Milão. Não? Mas vai, né? Não. Você deve perder uns 3 programas ano que vem para conhecer Milão. E daí você pode encontrar o Rodrigo. Rodrigo de Milão acompanha a gente, comenta, coleciona camisa, cara muito legal. E para essas feras que vieram aqui, ó. Um cara que a gente... Não vou falar o nome dele, porque ele já virou arroz de festa. Não vou falar o nome. Filma os dois, filma os sorrisinhos ali, Belo. Filma o sorrisinho da dupla. Vocês já conhecem eles. Não... Tá bom. Muito sucesso. Junks. Olha, Caião, eu não tenho nenhum abraço especial. Eu tô morrendo de fome e é só isso. E eu queria mandar um abraço para todas as pessoas que me reconhecem na rua. Ninguém. Também não tenho nenhum abraço. Boa, senhores. Um beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu. A medalha do Lino Mancila. Que legal, velho. Olha só aqui, ó, o Zé Sérgio. Zé Sérgio. Bastante legal essa exposição. Vambora? Bora. Animal o quadro do Mundial do Palmeiras, hein? Shake, 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 Sinora, shake your body liner. Shake, shake.